amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje traremos para você uma história bíblica de Israel, da editora Vida Nova, dos autores Ian Provan, V. Phillips Long, Temper Longman III. Ok, este vai ser o livro que a gente vai apresentar hoje para vocês. Aqui na parte de trás do livro, eles começam a explicar o seguinte: neste bem-vindo compêndio, 3 respeitados estudiosos da Bíblia escreveram uma história do Israel antigo que leva o texto bíblico a sério e o considera um documento histórico. Ainda que em sua pesquisa Long, Provan e Longman tenham também se valido de fontes não bíblicas e estejam atentos ao que as disciplinas como arqueologia, antropologia e sociologia têm a dizer sobre o passado. Eles o fazem respeitando o contexto e os paradigmas do cânon do Antigo Testamento, considerado por eles o documento primordial para reconstruir a história de Israel. Olha, esse livro aqui promete, hein? A gente vai ver o sumário dele para considerar ele uma grande indicação. A gente vai ver agora, tá? Aqui tem um pouco de indicações de outros grandes autores. Aqui já é a segunda folha de rosto. As informações da editora, tá? A primeira edição foi em 2016 aqui no Brasil. E vamos ao sumário. Aqui no sumário temos o prefácio, cronologia simplificada dos períodos arqueológicos em Canaã, reduções, siglas e abreviaturas. Primeira parte: História, Historiografia e a Bíblia. Capítulo 1: A história bíblica morreu, análise de um obituário. O defunto de fato está morto. Os textos bíblicos e o passado, arqueologia e o passado, ideologia e passado. O obituário foi precipitado. Uma longa enfermidade. 2 estudos de casos iniciais. Sigem e a história de Israel. Miller e Hayes e a história de Israel. Uma breve história da historiografia. A história da história de Israel. As tradições patriarcais. As tradições relativas a Moisés e Josué. As tradições de Juízes. Conclusão: é possível salvar o paciente? Segundo capítulo: Conhecer e crer a fé no passado. Um reexame da história científica, a ciência e a filosofia da ciência. A história como ciência, uma breve história da divergência. Testemunho, tradição e passado. Testemunho e conhecimento, considerando a história da historiografia. Capítulo 3. Conhecendo a história de Israel, verificação e falsificação. Testemunhos antigos e recentes. A ideologia e o passado de Israel. A arqueologia e o passado. Textos extrabíblicos e o passado de Israel. Ideologia e historiografia. Ideologia e pensamento crítico, a analogia e o passado de Israel. Conclusão. Capítulo 4. Narrativa e história, relatos sobre o passado, o ressurgimento da história narrativa depois de quase morrer, análise literária e o estudo da história, casamento feliz ou divórcio tardio, narratividade, realidade ou ilusão, a narratividade da vida, a narratividade da historiografia bíblica e a questão da ficção. Historiografia, arte ou ciência, a leitura da historiografia narrativa, a poesia da narrativa bíblica. Exemplo: Salomão no texto e no tempo. Resumo e perspectiva. Capítulo 5. Uma história bíblica de Israel. Segunda parte: a história de Israel de Abraão até o período persa. Capítulo 6. Antes da conquista da terra.
Fontes para o estudo do período patriarcal, o relato de Gênesis, o relato dos patriarcas. As narrativas patriarcais como teologia e como história. A história dos patriarcas e a história do texto. Os patriarcas no ambiente do Antigo Oriente Próximo. O contexto sociológico dos patriarcas. Gênesis 14 e a história do período patriarcal. A narrativa de José. Gênesis 37 a 50. Análise literária. O propósito teológico da narrativa de José. José no Egito. O nascimento de Moisés. O chamado de Moisés e as pragas do Egito. O êxodo e a travessia do mar. A data do êxodo. A peregrinação no deserto. Do Egito ao Monte Sinai. Do Sinai a Cádiz Barneia. E depois as planícies de Moabe. Conclusão. Capítulo 7. O estabelecimento da terra, as fontes para o estudo do estabelecimento israelita em Canaã, o surgimento de Israel em Canaã, uma análise das teorias propostas pelos estudiosos. A teoria da conquista, a teoria da infiltração pacífica, a teoria da revolta dos camponeses, outras teorias endógenas, análise dos textos bíblicos, Josué e Juízes. O livro de Josué, o livro de Juízes, um estudo de Josué e Juízes em conjunto, análise dos textos extrabíblicos, a estela de Merneptah, as cartas de Amarna, análise dos vestígios materiais, descobertas arqueológicas de Jericó, Ai, Azor e Laís. Os sítios arqueológicos importantes, sítios da região montanhosa da Idade do Ferro I. Integrando as evidências textuais e materiais. Conclusão. Capítulo 8. A monarquia antiga. As fontes para o estudo da monarquia antiga de Israel. A cronologia da monarquia antiga em Israel. Introdução à história da monarquia. 1 Samuel 1:7. Israel exige e obtém seu rei. 1 Samuel 8:14. A ascensão de Davi, a decadência e a morte de Saul. 1 Samuel 15:31. Davi foi mesmo um personagem histórico? Por que precisão o Davi da tradição reflete o Davi real e histórico? Com que precisão a narrativa bíblica descreve os atos específicos de Davi? O relato bíblico da ascensão de Davi ao poder é historicamente acessível? O reino de Davi, segundo Samuel 1:10, a questão relacionada a Jerusalém, a questão relacionada ao império. A família e o sucessor de Davi, segundo Samuel 11:24, conclusão. Capítulo 9, a monarquia posterior Salomão. Fontes para o estudo da monarquia posterior em Israel. A cronologia da monarquia posterior em Israel. O reinado de Salomão. Salomão, os anos iniciais. O governo de Salomão sobre Israel. Salomão e o mundo de sua época. Os projetos de construção de Salomão. Salomão e a religião de Israel. Capítulo 10. A monarquia posterior. Os reinos divididos. A divisão de Israel, de Roboão até Onri. O período da dinastia de Onri. De Jeú, a queda de Samaria. A queda de Samaria, a rendição de Jerusalém. Capítulo 11. O exílio e o período posterior. Fontes para o estudo do período exílico. A queda de Jerusalém. A extensão da destruição. O alcance da deportação, os que permaneceram, examinando a ocorrência do exílio. A queda da Babilônia, fontes para o estudo do período pós-exílico. O período pós-exílico inicial. O decreto de Ciro. A identidade e a função de Sesbazar e Zorobabel. Os governadores pós-exílicos de Eiud e
províncias vizinhas, uma comunidade de cidadãos do templo, a construção do templo. Quem foram os inimigos de Ehud no período pós-exílico inicial? O período pós-exílico intermediário, o livro de Esther. O período pós-exílico final, a sequência dos trabalhos de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias no contexto da política persa. Quem foram os inimigos de Ehud no período pós-exílico final? Transições para o período intertestamentário. Conclusão, índice de passagens bíblicas e índice remissivo. Após o sumário, nós temos aqui uma folha que mostra as idades do bronze média, idade do bronze recente, idade do ferro, tá? Começa a primeira parte, história, historiografia e a Bíblia. Aqui a gente vai ver como fica o texto para a leitura, tá? É uma letra de média para grande. Ela é confortável para a leitura. A gente percebe. Você já vai. Você percebeu que no sumário mostrou-se que é uma análise arqueológica, sociológica e política também de vários textos bíblicos, que é a fonte desses autores, mas também eles mostram fontes extrabíblicas e eles trazem para o livro e fazem uma correlação com a história. É um livro muito bom, tá? Esse livro é uma grande indicação para você, leitor da Bíblia, e para você conhecer um pouco mais a história de Israel e o Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento trata-se totalmente da história de Israel. Aqui já estamos no final e em cada fim de capítulo, conforme o sumário, existe uma conclusão, tá? Aqui nós já vamos ver índice, passagens bíblicas, índice remissivo, e aqui acabou. O livro tem 494 páginas, praticamente 500, tá? E aqui sobre os autores, aqui no final, tá? O Ian Provan, o V. Phillips Long e o Temper Longman III, tá? Este aqui foi o livro Uma História Bíblica de Israel. Bem, amigos, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo nosso aqui de indicação. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Dê essa força para o nosso canal crescer, tá ok? Ative o sininho das notificações. Assim que chegar um vídeo novo, você vai ser notificado, tá? Compartilhe nossos vídeos. Tem sempre alguém precisando conhecer os materiais que aqui são mostrados. Deixe seu comentário é muito importante para a gente. E desde já, fique com Deus.